dos seus últimos dias. Nós verdadeiramente estamos diante da última carta de Paulo, do último escrito do apóstolo Paulo. Paulo restava pouco tempo para ele ser martirizado por causa do Evangelho. Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso no cárcere inferior em Roma. Ele desejava ir para Roma para cumprir a missão de pregar o Evangelho e estabelecer a igreja, porém ele não foi da forma que ele achava. Ele escreve isso na carta de Paulo aos Romanos, que ele queria comunicar dons e obter algum fruto. Só que ele não foi da maneira que ele queria, livre. Ele foi preso. Ele foi algemado e levado preso para Roma. Então passou os seus últimos dias do seu ministério preso no cárcere inferior. O cárcere inferior não é, por exemplo, como é hoje, né, nas cadeias, que até os presos recebem até salário, né? Hoje está tão bom. Os presos recebem salário, a família recebe benefício, quando sai também recebe uma bolada. Não era assim naquela época. Naquela época, o prisioneiro, que era considerado criminoso, no Império Romano, ele era tratado como um maltrapilho. E Paulo estava como um dos piores prisioneiros do Império, porque ele era considerado por Nero um criminoso, um faccioso. Não sei se você sabe que Nero, ele coloca fogo em Roma e põe a culpa nos cristãos. E o cabeça dos cristãos era o Paulo. Tudo caiu na conta do apóstolo Paulo. Imagina só, todo o império estava na cola do apóstolo Paulo. No céu é reverenciado, no céu ele é aplaudido, mas na terra ele é perseguido. O céu fica em silêncio para ouvir a oração desse homem, mas aqui na terra o império quer calá-lo, porque é sempre na contramão que o crente está nesse mundo. Porque o crente que é amado pelo mundo, ele está numa direção completamente diferente do que o Evangelho manda aí. Que é normal o mundo odiar o cristão por ser cristão, pois a mensagem que carrega é antagônica, é odiosa pelo mundo. E o mestre disse: se perseguiram a mim, que sou o Senhor, perseguirão a vós também, que são os servos. E essa era a realidade dos crentes na época. Eles viviam com a espada no pescoço, com o risco do martírio. E Paulo então está preso e sabe muito bem, por revelação, que ele seria o próximo a ser tido como testemunha, como Marte. Esse é o significado da palavra Marte, testemunha. Mas mesmo numa condição complicada como a dele, que é estar no cárcere inferior, num lugar frio, aonde muitos que eram lançados lá saíam com lepra, pois ali era um lugar completamente insalubre e passava fome, frio e dificuldade. Se não tivesse alguém para aspirar cuidado por ele, ele estaria abandonado. Mesmo numa condição tal como essa, ele se propõe a cuidar do seu filho na fé, chamado Timóteo, que estava longe. Isso aqui, meu irmão, é maturidade espiritual. Isso aqui é entender para que veio, qual é a vocação que está sobre a sua vida. Porque o crente que não entende a vocação para a qual foi chamado e a missão que está sobre si, fica cheio de mentirosidade. Tudo é motivo para murmúrio, tudo é motivo para sair da igreja, tudo é motivo para entregar aquilo que Deus o confiou. Mas quem cresceu na fé, quem está maduro, entende que o contexto não pode parar a missão que Deus o colocou. Quem estava precisando de consolo aqui? Era Paulo ou era Timóteo? Paulo. Mas quem está consolando? A quem foi confiado tamanha missão. Nós estamos diante da última carta de Paulo. Você já parou para pensar nisso? Aleluia. E quem foi Timóteo? Timóteo foi um jovem que, no capítulo 16 de Atos, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele chegando na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, ele olha para esse jovem que tinha os seus 15 anos de idade e vê nele a propensão a ser seu sucessor. Paulo era um homem visionário, um homem de visão. Paulo não pegava qualquer um para discipular, e esse é o nosso erro: queremos discipular qualquer pessoa, queremos investir em qualquer cabeça. Só que nós precisamos entender que nós precisamos investir naqueles que Deus dá direcionamento. Porque nem todo mundo vai absorver, nem todo mundo vai dar valor à mensagem que nos é confiada.
carisma, as manifestações carismáticas de dom, mas era o comportamento que eles premiam. Era isso que chamou a atenção, porque hoje, para nós discipularmos, para delegarmos alguma função, basta falar línguas, basta pular, basta profetizar, basta revelar, basta cantar, basta pregar. A gente acha que isso é o suficiente para delegar alguma responsabilidade, mas é o testemunho, o comportamento na comunidade, a essência do Evangelho que traz a confiança e a segurança de delegar alguma coisa. Porque nós conhecemos muita gente com muito dom, com muita capacidade de expressividade, mas é imaturo na fé, é imaturo no comportamento, não absorve a verdade, não ama a verdade, não vive de acordo com a verdade. Mas olha bem, apesar do jovem Timóteo ter 15 anos, porque hoje é uma desculpa entre os jovens dessa idade, porque eles são jovens, eles podem viver da maneira que querem, mas não é assim, meu irmão. Deus, quando chama, Ele já responsabiliza para que esse jovem se comporte de acordo com a realidade do Evangelho. Idade não é desculpa para ser infiel, idade não é desculpa para viver de forma mundana, idade não é desculpa para viver aquele Evangelho. Deus chama a responsabilidade. Timóteo entendia isso. Quantos jovens da idade do Timóteo Deus não delegou, Deus não chamou? Por exemplo, não sei se você sabe, mas Maria, mãe de Jesus, quando o anjo Gabriel aparece para ela tinha os seus 16 a 17 anos. Era essa idade que os judeus casavam. Você está entendendo? Paulo olha para Timóteo e fala: esse aqui vai ser o sucessor, vou investir. Pega esse homem, pega esse moço e leva ele consigo para a viagem missionária, que não era fácil. Tão fácil que não era, que o João Marcos, que também era jovem, abandonou no caminho. Por quê? Perigo de besta-feira, perigo de salteador, perigo de malária, perigo de morte. Não dá para mim, vou voltar atrás. Mas o Timóteo foi até o fim da missão. E é nisso que eu quero bater nessa noite. Homens que foram verdadeiros discípulos. Porque há uma diferença muito grande entre você ser um seguidor de Cristo e ser discípulo. Ser membro de uma igreja e ser discípulo de Cristo. Seguidor nós temos os montes. Existem aqueles que nós chamamos de crentes do IBGE. Sabe qual é? Qual é a sua religião? Eu sou cristão, sou da igreja. Mas acho que a pergunta certa, correta seria: você é um discípulo verdadeiro, genuíno de Cristo? Porque membro de igreja qualquer um pode ser, tem a carteirinha de membro qualquer um pode ter, mas o nome rolado do céu não é para qualquer um. Ser chamado discípulo de verdade não é para qualquer um. Há uma diferença entre você ser simpatizante do Evangelho, de você ir à igreja, de você gostar da igreja, e ser um discípulo que abraça a causa do Evangelho e segue de perto e tem a sua vida radicalmente transformada. Quando Paulo, de forma moderna, eu vou falar isso, Paulo passa a capa em Timóteo, porque quando Elias passa a capa no Eliseu, ele entendia basicamente qual era aquele gesto. E Paulo faz algo parecido. Pega Timóteo e fala: Timóteo, vem, segue comigo. Sabe o que é isso, Timóteo? Vou te tirar do conforto da sua mamãe, do conforto da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Vou tirar da sua casa, vou tirar do conforto do seu papai que é grego, que tem boa visão diante da sociedade, e vou te levar agora para a frente da batalha. Vou te trabalhar, vou te formar um pastor, vou te formar um bispo, um sucessor. Você está disposto a abraçar isso, Timóteo? Timóteo, estou disposto, sou teu servo, vou te servir até o fim. Bem-aventurados são aqueles que entendem quando estão na posição de discípulo e de servo para aprender. Porque veja, enquanto
trabalho para Moisés, tinha um homem que não arredava o pé do lado de Moisés, chamado Josué. Sabe o que o texto diz na Torá, no Pentateuco? Que Josué era seu servo. Josué era servo de Moisés. Antes de Deus o levantar como um grande líder bélico e dar a ele a responsabilidade de entregar a terra prometida, primeiro Josué aprendeu a servir. Primeiro Josué aprendeu a ser servo, a ser discípulo, submisso. Antes de Deus te dar qualquer responsabilidade grande, antes de Deus te colocar em destaque, antes de Deus colocar uma obra na tua mão, primeiro você precisa entender a posição que Deus tem te colocado, que é a mais sublime, que é a maior, a de servo, a de servir. Nós, como líderes, como pastores, não podemos dar funções para aqueles que ainda não aprenderam a ser servo. Nós temos visto isso no nosso contexto aqui na nossa cidade. Se formos para fora, dá no mesmo, meu irmão. Mas aqui nós vemos muitas pessoas que querem pular as etapas, acham que dom espiritual já é motivo de avançar. Mas na verdade o que Deus está olhando é se aprendeu a ser servo ou não. Há muitas pessoas que querem funções, que querem ser visto, que querem ser notado, mas não querem ser servo, não querem servir. Quando você precisa, quando a casa precisa, quando o pastor precisa, quando precisa que ele sirva, ele some, desaparece, não se dispõe. Eu quero falar uma coisa para você: servo que é servo se dispõe, não precisa ficar obrigando a fazer. Quem é servo procura trabalho, quem é servo se apresenta. Quem não é servo, você procura, você força e ainda tem problema. Você vai olhar a história de Moisés. Moisés está tendo uma das maiores experiências com Deus. Matar o Josué perto. Josué, ele falou assim: eu preciso estar perto de quem tenho para me passar. Eu preciso pegar, espremer o quanto eu preciso, o máximo que eu preciso desse servo de Deus. Porque nem todo mundo, irmão, vai dar valor à chamada que está sobre a tua vida. Nem todo mundo vai respeitar a chamada que está sobre a sua vida. Mas basta um que entenda, basta um que entenda, que respeite. Esse um seja aquele que frutifique, aquele que multiplique. Porque Deus não precisa de muito, Deus precisa de um que se coloque na brecha, que se disponha, que se apresente. E Deus unge, Deus capacita, Deus levanta, Deus envia. Enquanto todo o reino de Israel estava fugindo com medo do Golias, teve um franzino com seus 17 anos que se dispõe a lutar pelo nome do Senhor dos Exércitos, e apenas o menino Deus usa para poder trazer vergonha sobre os inimigos e levantá-lo como estrela de Israel. Deus não precisa de multidão e nós ficamos contando com muita gente. Deus precisa de um que se coloque na brecha. Aí eu pergunto para você: qual é a classificação que está sobre você? Você está na classificação de seguidor ou de servo? Há dificuldade em você servir? Se no seu teu nome não é citado, você não aparece? Se não vai ser para a sua pompa, para a sua honra, você não faz? Se não for aparecer, se não for ser notado, você não se dispõe a servir a causa. Só funciona se seu nome estiver lá. Só funciona se o pastor der as congratulações a você. Isso não é ser servo, meu irmão. Ser servo é ser anônimo. Quem coloca em evidência é Deus. É só olhar para Josué. Quando Josué assume o posto, Deus fala com ele: Josué, meu servo é morto. Santifica, que amanhã eu vou engrandecer o teu nome. Quem engrandece é Deus, meu irmão. Quem levanta é Deus. Enquanto você serve, você se dispõe, Deus se propõe a te levantar. Eu estou sentindo Jesus aqui.
dizendo coisas grandes. A menina que aparece como escrava na casa de Naamã, não tem nome, não sinto o nome dela. Mas ela foi aquela que apontou o caminho para a conversão do ímpio pagão Naamã. Mas ela podia falar, olha, dá o crédito lá, fala pro rei que foi eu que falei, fala pro profeta que foi eu que disse. Ela só estava se importando em glorificar a Deus na casa que ela estava servindo. Quão grande é o galardão dessa moça do céu, por tamanha obra, por tamanho feito, por ter se proposto a ser fiel a Deus de Israel. Aleluia. Tem pessoas que não é citada, mas quando aparece, marca. Em João capítulo 12, minha esposa pregou isso hoje. Você vai ver uma reunião de apóstolos. Você vai ver um homem ressurreto chamado Lázaro. Mas você vai ver uma moça simples que não tem cargo ministerial, que faz o que ninguém fez, que toma a atitude que ninguém toma. Os apóstolos estão acostumados a andar com Jesus. E eis aí uma das coisas piores que acontece com o homem quando nós estamos acostumados com Jesus. Quando estamos acostumados a ir à igreja. Quando alguém que não está acostumado, que ainda inflama-se com o amor por Jesus, quebra o protocolo, nós tendemos a criticar e tentar atrapalhar o ritmo da adoração. Aí vem Maria, pega o nardo de um ano de trabalho. Um ano de trabalho é muito tempo, meu irmão. 300 denários. Ela pega um vaso de alabastro que era feito de um mármore com um precioso unguento que era retirado lá de uma raiz, de uma planta do Himalaia. A pessoa tinha que subir um monte do Himalaia, pegar a raiz, espremer muita quantidade para fazer o nardo. E era um unguento precioso, um perfume de nicho. Ela pega aquilo que foi caro, que lhe custa muito valor, e quebra os pés daquele que ela tem por mais precioso. O perfume enche a casa. Ao invés do perfume da adoração incentivar os outros a adorarem, incomoda quem não está fazendo nada. Porque o estilo de vida de adoração, meu irmão, de alguns, incomoda quem só está acostumado a servir a Jesus. E tem muita gente que só está acostumado e já não vive mais um estilo de adoração. Aleluia. Mas sabe o que Jesus falou a respeito dessa moça? Quando Judas, que era o ambicioso ladrão, o tesoureiro da igreja, puxou o bonde. Você tem o que puxar o bonde, né, pastor? Eis, que desperdício é esse aí? Porque na ótica de quem está na carne, todo tipo de expressividade de adoração é desperdício. Todo investimento na obra, todo investimento no reino é desperdício para quem está na carne. Oh, que desperdício, Senhor! Esse negócio é tão valioso que poderíamos vender e dar ao pobre, mas a motivação era ele roubar. Sabe aquelas pessoas que falam uma coisa, mas a motivação é outra? Veste uma roupa de espiritualidade, mas a motivação é ímpia. Tem muita gente assim na igreja, né? Chega, pastor, vou fazer isso por causa disso, e Deus olha para dentro do coração e sabe que a motivação é ímpia. Era o Judas, e os outros eram imaturos, acabaram caindo no lábio dele, porque o Judas era o apóstolo mais inteligente, mas era o traidor. Era inteligente, mas não era sábio. Há uma diferença, né, entre ser inteligente e ser sábio. Porque tem muitas pessoas que são inteligentes, habilidosas, sabem fazer um monte de coisa, mas não é sábio no comportamento. Aí o Senhor falou, deixai, porque ela fez isso para o meu sepultamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aonde for pregado esse evangelho, vai ser mencionado o que ela fez. Tem gente que demora a aparecer, mas quando aparece, marca. Mas tem muitas pessoas que vivem aparecendo, mas não marca, não muda, não influencia ninguém. Então Deus está falando, o negócio não é ficar sendo aparecendo, o negócio é marcar a geração, é marcar o contexto, é influenciar, é transformar outras vidas.
aparecer uma única vez gera fruto do que ficar aparecendo com recorrência e não gera fruto nenhum para o reino e para o evangelho. Voltando aqui, quando nós olhamos, por exemplo, para outro exemplo de pessoas que soube aproveitar o aprendizado, porque tem pessoas que Deus vai colocar na tua vida para te ensinar, para te instruir. Deus vai colocar pessoas para te orientar na caminhada, para você chegar ao ponto que você precisa. Aí você viu Elias, o profeta dos profetas, reverenciado por Israel, que abandona o ministério, que entra numa depressão, foge para a caverna, desiste de si mesmo, e Deus o busca, Deus o restaura. E deixa eu abrir uma adendo aqui: quando você desiste de você mesmo, quando ninguém vai atrás de você, Deus vai atrás de você na caverna. Ok? Vamos convenhamos aqui, né? Que o Elias teve um momento de sucesso muito grande. Ele fez fogo descer do céu através da sua oração. E quando ele foi ameaçado, ele foge. Cadê aquele povo que disse só o Senhor é Deus, para ir atrás do profeta para ajudá-lo? Só Deus foi atrás dele mesmo. Quando você entra dentro de uma caverna, ninguém vai atrás de você, Deus vai atrás de você. Deus te busca. Deus restaura Elias e diz para Elias: vai lá, unge o rei da Síria, unge Jeú, e vai ungir Eliseu no seu lugar. Elias se levanta, está lá com Eliseu. Aleluia, Jesus está aqui, irmão. Está na terra com a sua junta de boi, está trabalhando, porque Deus não chama ninguém preguiçoso, Deus não chama ninguém ocioso. Todas as pessoas nas escrituras que Deus chamou estavam fazendo alguma coisa. Aí tem gente que é preguiçoso, acha que vai chegar a algum lugar. Então muita gente que é preguiçoso espiritual, não move um dedo, não move uma mão para fazer nada para o bem de ninguém, nem para Deus. Deus chama a gente que está na posição, que está trabalhando, que está fazendo. Você quer ver? Mano, Abraão estava fazendo alguma coisa, estava trabalhando com seu pai Terá. Jacó trabalhando para o seu tio Lambão, que eu gosto de chamar de Lambão. Mateus, Levi trabalhando com o publicano. Pedro, Tiago e João no barquinho estava trabalhando também na sua empresa de pesca, estava fazendo alguma coisa. Paulo estava perseguindo todo mundo, mas estava fazendo alguma coisa, estava trabalhando. Gideão malhando trigo, lagarto. Deus, quando chama alguém, ele sempre chama alguém que está fazendo, que está trabalhando. Ele reverte isso para si. Está lá o Eliseu. Aleluia, estou sentindo Jesus aqui nessa parte. Está forte. Eliseu estava trabalhando, estava fazendo. Estava trabalhando com a sua junta de boi. Aí vem o Elias, aquele homem vestido de pele de camelo. Meu Deus do céu. Oh, Jesus está aqui, Deus. O homem terrível em Israel, vem ele com a capa dele. Imagina, você está trabalhando e vem aquele homem, o profeta dos profetas. O homem que enfrentou Jezabel, Acabe, cuja história percorreu aquela localidade. O homem que orou fogo descendo do céu. O homem de intimidade que orou no choveu, que orou e choveu. De repente a capa passa em cima do Eliseu. Quando ele olha Elias, meu Deus do céu, imagina como o coração estremeceu. Ele disse: Jesus não, porque não, Jesus nem conhecia. Ele se chama Yahvé. Você entendeu, Eliseu? Deixa eu me despedir dos meus pais. Aleluia. Ele pega a junta de boi, pega os bois, faz um churrasco daquele que o crente gosta. Pega as madeiras da junta e usa como lenha. Ele aniquila a sua herdade, ele aniquila a sua empresa, ele aniquila porque ele sabe que o chamado é superior, a missão é maior. Porque, irmão, se você não abrir mão daquilo que pode te fazer voltar atrás, você será tentado a voltar. Deus, quando te chama, ele pede para você eliminar aquilo que é cômodo, aquilo que pode fazer você se refugiar. Por quê? Porque o chamado requer sofrimento. E ser profeta não é fácil não, meu irmão. Hoje ser profeta é fácil. Porque o profeta hoje, para alguns, para a maioria, melhor dizendo, é só aquele que entrega a bênção.
O profeta é aquele que só profetiza mistério e manto e chave, glória e poder. O profeta hoje é o que manda no anjo, né? Que os profetas estão tudo mandando em Miguel e Gabriel agora. Não é Deus que dá ordem aos anjos a você respeito, não. Agora é os profetas que mandam no anjo. Esses tempos atrás aí eu ouvi um profeta aí que se diz profeta falando: vai Gabriel, mete a espada. Eu falei: mas Gabriel usa rolo, usa espada não. Gabriel é mensageiro, mandando no anjo. E tem um monte de gente, infelizmente, que está no analfabetismo bíblico que acaba acreditando nessas coisas. Agora, o profeta naquele tempo, naquela época, era o profeta que Deus levantava para confrontar. Era o arauto da santidade de Deus. Porque quando o povo passa do limite, Deus levanta profeta. Nós estamos precisando de profeta nos nossos cultos. Porque o tanto de mensagem que o povo gosta, que o povo se agrada, que massageia o ego, não dá no gibi. Deus quer levantar homens que ele possa confiar uma mensagem verdadeira e entrega aquilo que ele manda. Agora ele pode confiar, tu vai ficar sozinho, tu será solitário, mas seja o profeta que Deus mandou você ser nessa geração. Deus está procurando homens que se liguem com aquilo que ele está irado, que ama aquilo que ele ama. Deus está procurando homens que ele possa confiar na verdadeira mensagem, que não mude, que não entorte, não distorça aquilo que Deus, o Espírito Santo, quer dizer agora e para esse tempo. Ah, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. O juízo será grande para os pregadores, que Deus manda falar algo e fala outra coisa, porque quer agradar os corações ímpios das pessoas. Aleluia. Eliseu soube aproveitar. Ele sabe o que Eliseu fazia? Lavava a mão do seu mestre Elias, jogava água na sua mão, sabia servir, era reverente. Hoje as pessoas querem que nós lavemos as mãos, mas Deus está te levantando para servir. Não estou falando de escravidão, de capacho. Estou falando de um princípio, porque deixa eu te falar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Haja de Deus, o Verbo encarnado, o Messias esperado, desejado das nações, o Emanuel, o Príncipe da Paz, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, que com apenas o sopro da sua boca, como haja, criou todo o universo, toda a criação, os seres angelicais, toda a forma humana, se ajoelhou, sentiu o lombo, pegou uma bacia de água e lavou os pés de homens pecadores, porque eu e você, pecadores, homens caídos em Adão, não queremos servir ao próximo. Cristo serviu, porque nós não vamos servir. Agora deixa eu falar uma coisa, infelizmente, mesmo tendo bons exemplos, muito não absorve, porque veja, depois que Elias ascende ao céu, na carruagem de fogo, no redemoinho da carruagem, com as duas coisas que aconteceram, tá? Redemoinho e carruagem. Ele sobe ao céu. Isso aqui é um mistério, né? Porque o Elias queria morrer e Deus falou: você nunca vai morrer. Eu falei: tira a minha vida, deixa eu falar um negócio pra você, tu nunca vai morrer, Elias. Ele não morreu. Aí ficou Eliseu no lugar. Eliseu pegou um homem chamado Geazi para poder discipular, para ser o seu sucessor. Geazi é um tipo de crente que anda junto do homem de Deus. Porque nem todo mundo que anda com o homem de Deus também é homem de Deus. Que anda com o homem de Deus, mas não absorve nada. Cujo coração é corrompido, ambicioso, faccioso, mentiroso. Eu não sei como alguém consegue andar como um profeta da envergadura de Eliseu e não temer pecar assim como ele pecou, irmão. Eu não sei como alguém como Geazi, como
Cafarnaum, centro militar dos milagres de Jesus. Jesus emitiu uma sentença de condenação, porque apesar dos milagres, não se convertiam. O povo no deserto, diversos sinais, mas não queriam se converter ao Senhor verdadeiramente. Aí tem um monte de gente na igreja: eu quero ver anjo, eu quero ver sinal, eu quero manifestação de poder. Não é isso que vai te segurar, mas sim a disposição de um coração a obedecer a sua palavra. Agora Jesus chega em Samaria, não faz nenhum sinal, a mulher que era puta, ela prega e se converte com a geração inteira a Cristo. Geazi andava com Eliseu, mas não é convertido. É só você olhar o exemplo de Judas Iscariotes, que foi exposto a todos os sermões de Jesus, que viu o mestre andando sobre as águas, viu as ressurreições, viu a glória de Deus, mas era um traidor, era um homem ambicioso e que não titubeou em vender o mestre. Irmão, tem muita gente que anda com o homem de Deus, mas não absorve nada. Sabe o que Deus está falando? Estou colocando gente crente do seu lado e você não está absorvendo porque você não quer. Eu estou colocando pessoas para te discipular, para te ensinar, mas o problema está no seu coração, não na ineficácia do meu servo e da minha serva que tem colocado para te ajudar. A culpa, meu irmão, de você não crescer não é do outro. A culpa de você não alcançar o patamar que você precisa não é do outro, é sua. De repente está na sua insubmissão. Por que muitos rodam e não saem do lugar? Porque não querem servir. Porque não estão propostos a aprender. Quantos não passam pelas igrejas cheios de bagagem, querendo colocar os achismos, mas não sentam para aprender? Cuidado com essa gente que vive falando de si. É porque eu faço, porque eu sou, porque na outra igreja eu era, porque eu fazia, porque eu ia, porque eu voltava, porque eu ficava. Você vai ver, são os que mais dão trabalho. E eu não estou falando, generalizando, porque tem gente que é bênção. Mas uma das melhores coisas, meu irmão, é você pegar alguém cru, alguém que está disposto a aprender, que está disposto a somar e não subtrair. Deus está à procura de servo. Deus está à procura de servos. Deus está à procura de diáconos, que é a palavra servo no grego. Deus está à procura de gente que, apesar da posição que chega, não deixa de ser servo. Aleluia. Você quer saber quando a pessoa é servo, pastor? É quando ela chega para você e fala assim: pastor, fui chamado para pregar em outro lugar, e você fala não. Você não vai. Aí você vê se a pessoa está disposta a servir ou não também. Você está falando assim: vai. Eu vou falar não. O tempo vira. O tempo fecha. Você está querendo abafar o meu ministério. Você está querendo puxar o meu tapete. E Deus está usando para frear, para instruir. E o outro está achando que está pronto. Quem diz que está pronto é Deus, irmão. Quem está disposto a servir quando ouve não? Amém. Esse daqui. No momento, de repente, você não gosta. E nem todo mundo gosta de ouvir não, todo mundo gosta de ouvir sim. Mas o não de Deus é um sim para nós, irmão. Deus usa pessoas também para falar não para nós. Não vai, não pode, não vai fazer, não vai cantar, não vai pregar. Aí vem sempre os desavisados usando pelo diabo lá de fora e fala: teu pastor está sem visão. Está querendo abafar. Eu vejo um homem querendo abafar o seu ministério. Olha, seu ministério está atrasado. Isso é antibíblico. Deus nunca se atrasa nos seus propósitos. Quando Deus quer fazer, meu irmão, ele desce na terra, ele move, ele diz:
Uma vez, olha só o que aconteceu. Eu era membro apenas. Estava lá servindo, professor de escola dominical. Não estava atrás disso. Quando você não está atrás, o que acontece? Fala, Senhor, eu quero quando for da sua vontade. Porque eu sei que o Senhor vai me garantir. Você vai me sustentar. Aí chegou um pastor e falou assim: aí, teu pastor está sem visão, vem pra cá. Vou te ungir a presbítero, vou fazer isso, vou te dar isso aqui. Eu falei: não. Nada pode ser feito sem orar, meu irmão. Outro, vem pra cá que você vai ser meu vice-presidente. Vou deixar a igreja na tua mão. Vou te dar um salário. Eu falei: não. Passou-se um tempo. Veio a unção de obreiro, a unção de diácono, a unção de evangelista. Veio o casamento. O que aconteceu com os outros ministérios que estavam ofertando essas coisas? Escândalo. Queda. Deus está falando: fica onde Deus te plantou. Não tem pecado no altar para você sair da igreja. Não está tendo escândalo. É somente um fetiche seu. Você está querendo apressar o crescimento. Deus está dizendo: você não está vendo, mas está crescendo enquanto serve. Enquanto serve, você está crescendo. Enquanto serve, Deus está te levantando, meu irmão. Oh, aquilo que é sempre falado, irmão. O crente é igual a palmeira. Você já ouviu isso, mas eu vou repetir, mesmo que seja necessário. Primeiro, a palmeira cresce 4 quilômetros para baixo, para depois o broto começar a aparecer e estar em evidência. Deus está enraizando. Deus está fazendo você crescer em estrutura. Quando Timóteo, eu vou terminar. Quando Timóteo estava servindo o apóstolo Paulo, ele estava crescendo. Ah, eu estou sentindo Jesus aqui. Quem me conhece sabe que eu não sou emocionado. Aleluia. Enquanto Timóteo estava disposto a servir, Deus estava dando crescimento para Timóteo. Sabe o que Deus confiou a Timóteo? Uma das igrejas mais espirituais da história, a igreja de Éfeso. Igreja com discernimento. A igreja pura na ortodoxia bíblica. Timóteo era jovem, estava pastoreando anciãos. Olha, enquanto você é fiel no pouco, serve a Deus no pouco, serve aos seus irmãos, Deus vai te confiar aquilo que você nem imagina. Mas tem que servir. Agora eu fico imaginando Josué indo à frente, a glória de Deus descendo, o Rio Jordão abrindo, e ele falando: valeu a pena o tempo do discipulado. Fico imaginando Eliseu ressuscitando o filho daquela moça, multiplicando o azeite na viúva. Fico imaginando a morte da panela sendo repreendida. Fico imaginando o martelo, o machado flutuando e ele falando: valeu a pena ser fiel e ser servo, porque só vai viver as maiores experiências quem aprender a servir, quem aprender a ser servo, quem aprender a se submeter. Não adianta tentar voltar às escolas, não adianta. Meu irmão, você recebeu uma carta do apóstolo Paulo. Imagina. Paulo não podia dar atenção a qualquer pessoa, mas ele mira nos seus últimos momentos para esse moço. Timóteo, eu confio em você, é a minha sucessão, Timóteo. O maior dos apóstolos. Depois de Cristo, Paulo foi o maior, irmão, como ser humano. E Paulo falou: Timóteo, veja quem eu sou, veja o que está sobre a minha vida, e eu confio a você, meu amado filho, a missão de levar adiante essa mensagem. Todos me abandonaram, o único que
que ficou foi Lucas. Todos me abandonaram, foram para Tessalônica, para Antônio, para Dalmácia, foi para um monte de lugar. Mas tu, Timóteo, permaneça naquilo que tens aprendido, Timóteo. Eu gosto muito dessa frase. Tu, porém, muitos vão se corromper, Timóteo. Muitos vão dar ouvido a doutrinas de engano. Vão seguir mestres enganadores que fazem somente o que a alma deseja. Mas tu, porém, permaneça. Tu, porém, não se corrompa. Deus está dizendo, eles vão se corromper. Tu, porém, permaneça. Aleluia. Antes do apóstolo Paulo confiar isso a Timóteo, Deus que estava confiando isso a ele. Porque Deus usa pessoas para apontar aquilo que Deus tem conosco. Quando o pastor quer te discipular, quer te ensinar, Deus está direcionando ele. Deus usa pessoas. Para com essa cisma tua. Deus só fala comigo, Deus fala comigo, Deus não sei o quê. Efésios capítulo 4, verso 11 vai dizer que Deus os constituiu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja bem ajustado, para que cresça a chegar à estatura de varão perfeito. Deus está dizendo, Deus usa pessoas para formar outras pessoas. Deus está dizendo em todo o tempo nessa mensagem, eu quero te preparar, ainda é tempo. Pastor, já perdi muito tempo. Eu atrasei no ministério, eu fui infantil, eu fui imaturo. Deus está falando através dessa mensagem. Agora se propõe a servir, seja submisso e entre na reta do aprendizado. A exortação, para fechar aqui, a exortação de Paulo era: Timóteo, não se envergonhe de mim. Porque Timóteo podia se envergonhar, porque Paulo estava preso, doente. Imagina só que o pastor está preso. Eu não lembro mais disso, tá bom? Mas estou dando exemplo. É motivo de vergonha. Mas o motivo não era que ele cometeu um crime. Era tocar na palavra. Timóteo, eu estou preso em cadeias por causa do evangelho. Eu sou chamado de criminoso, mas eu não sou criminoso. Não se envergonhe de mim. Sofre as aflições de um evangelista. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Permaneça naquilo que tem aprendido. Leve a mensagem adiante. Seja ousado, porque Deus não te deu um espírito de covardia para você temer, mas um espírito de poder e ousadia e autoridade. Olha o desfecho. Olha o desfecho. Hebreus capítulo 13. O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é. Alguns vão falar que é o apóstolo Paulo, não sabemos. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer, no último capítulo, para os hebreus, para os crentes que eram judeus cristãos: nosso amado irmão Timóteo foi solto. Meu Deus, isso aqui é forte. Sabe o que significa isso? Paulo já estava morto. Timóteo absorveu o ensinamento, sofreu a aflição do evangelista e foi também preso como seu discipulador. Mas Deus soltou ele para dar continuação à mensagem do evangelho. Porque preste atenção, meu irmão, para o escritor aos Hebreus citar o Timóteo, é porque Timóteo ganhou notoriedade e se tornou importante no ministério naquela época. Tem mais coisa para falar aqui, vou deixar para a próxima, senão a hora não espera. Escute o que Deus está falando nessa noite. Deus quer te instruir. Não importa a sua idade. Não importa. Deus vai colocar gente mais nova para cuidar de você. Você precisa respeitar as autoridades. Você precisa respeitar aquilo que está sobre as pessoas. Isso resultará em crescimento, em alavancar do seu ministério. Fique na vocação, fique na posição, trabalhe, sirva, não queira passar à frente de Deus. O aviso de Deus está dado. Se tu fizer diferente daqui em diante, é com você e ele.
A culpa recairá sobre você. Agora, se alguém tentar te atrapalhar, Deus te justifica. Deus remove do caminho os obstáculos. Deus vai contigo adiante. Quem não pode ser o obstáculo da sua vida é você mesmo. É você mesmo. Amém? Quem recebe essa palavra? Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe pastor. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Fique de pé. Posso orar? Feche seus olhos. A oração que você vai fazer é a seguinte: eu quero ser servo. Me ensina, Senhor, a ser servo. Uma das coisas mais difíceis é você servir. É dar lugar ao outro. É deixar o outro ter a primazia.